de Furnas mudou a paisagem e a economia de muitas cidades sul-mineiras, além de ser muito importante na geração de energia para vários estados do país. Mas para que esse progresso surgisse, muitas histórias foram parar debaixo d'água. E uma exposição em Passos traz fotografias que relembram como foi todo esse processo desde 1957. Dona Ana ainda se emociona ao lembrar do desespero da família quando eles perceberam que a água estava se aproximando. Quando eu vi a água estava mudando a nossa casa, tampando tudo, e nós não temos de morrer todo mundo debaixo da água. Ele morreu porque Deus salvou nós saiu às pressas. O que ficou, a casa foi tudo embora, com os móveis, quase tudo dentro, as coisas que tinha. Histórias como a de Dona Ana fazem parte das memórias de uma usina hidrelétrica construída em solo mineiro. Furnas acumula desenvolvimento e lembranças de um passado recente. Atualmente, 40% da energia do país passam por aqui. Mas a usina representa muito mais que isso. Hoje, Furnas é o mar de Minas, um paraíso entre as montanhas que não para de ganhar admiradores. Uma fonte de renda para os pescadores e para o turismo. E por falar em turistas, eles aprenderam o caminho. Ao longo das estradas, eles pararam para apreciar os pequenos detalhes e se encantaram com o brilho das águas. Acho que todo mundo teria que vir para cá conhecer. Eu acho que é uma beleza natural daqui, da região, que é ímpar, não tem nada igual. Mas essa beleza toda não é tão natural assim. Em 1957, foi preciso desafiar a engenharia. Um presidente visionário estava prestes a mudar o curso do rio. Juscelino Kubitschek, na campanha de governo dele, de querer fazer 50 anos em 5, então ele estava construindo Brasília e também trazendo indústria de automobilística para o país. Então, se ele não fizesse uma construção de uma grande usina, né, uma Itaipu da época, o país ia passar por um colapso energético, sendo que a potência instalada no país era 3.000 megawatts e uma usina, essa usina de Furnas seria a central elétrica de Furnas, a potência dela era de 1.200 megawatts, ou seja, era quase a metade da potência instalada no país. Para o governo federal, a necessidade era visível. Mas quem não entendia nada eram os moradores que tiveram suas casas inundadas pelas obras do progresso. Nos anos 60, 34 municípios foram afetados e cerca de 8.000 casas e sítios foram desapropriados. Por um instante, seu Antônio volta ao passado. Com saudades, ele lembra como era viver na Barra Velha, um distrito que hoje vive embaixo d'água. A igreja é no centro, né? Vinha a estrada que vinha de Guapé, passava sobre a ponte, tinha a ponte do rio. E tinha a entrada, entrava na rua, da rua que tinha saída para Passo, mas não tinha rua assim, tinha só uma rua, mas era só um círculo. Cidades inteiras ficaram submersas. Nessas imagens feitas por mergulhadores há 10 anos, é possível ver as ruínas, como a antiga casa de taipa, cadeiras e um fogão a lenha. E foi assim, em meio a conquistas e devastações, que a primeira grande hidrelétrica do país nasceu. Acontecia das pessoas morrerem, então foram diversos acidentes. Acidente com trator, que o sujeito morreu, era um vizinho nosso, inclusive. Teve um acidente, esse fora da usina também, mas aqui nos cânions, onde o pessoal estava trocando de roupa lá e morreram, acho que foram 6 pessoas, e ele ficou andando no lago durante 3 dias para achar os corpos. Então foram assim, histórias que nos entristeceram na época. O lago foi o lago da tristeza, né? O lago da separação. O lago dividiu pessoas, dividiu famílias, dividiu comunidades. O lago que dividiu naquela época, hoje é o lago que integra. Nós falamos que o lago da integração. Hoje os municípios do seu entorno estão integrados em atividades comuns para o desenvolvimento comum também da região. O objetivo principal era gerar energia para as capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
mas o avanço energético foi inevitável. Atualmente, o sistema hidrelétrico de Furnas está presente em 15 estados, mais o Distrito Federal. O reservatório de Furnas, que é considerado a caixa d'água, né, de Minas Gerais, aí. Então ele controla vazões de 9 usinas, que ele é um grande rio afluente, é o Rio Grande, ele é afluente do Rio Paraná, que interfere inclusive na geração da usina de Itaipu. Então a usina hoje ela é de muita importância, principalmente pelo reservatório. A usina de Furnas foi construída num ponto estratégico. Exatamente neste local passava uma cachoeira que se chamava Furna, justamente por ficar enfurnada no meio do vale. A vazão, a queda da água e a chuva recorrente nessa região montanhosa eram situações ideais para a construção de uma grande hidrelétrica. Seu Nelson, ex-funcionário de Furnas, estava lá. Em poucos anos, ele e outros milhares de trabalhadores ajudaram a transformar água em energia elétrica. Eu fico satisfeito de ver o progresso, né? Embora a desapropriação, embora as áreas inundadas, não é muito bom, mas é coisa da época, né? Da que foi Furnas e outras mais. Mas é valioso, vale a pena. E energia, né, para todo mundo aí. 60 anos depois, ele pôde matar as saudades e reviver alguns momentos. As fotos antigas numa exposição em Passos reativaram as lembranças que pareciam esquecidas. Saudade dos amigos, seu Nelson? Muito, muito. Aí tem milhares, centenas. A exposição, que celebra o 60º aniversário de Furnas, reúne alunos da rede municipal e turistas. A gente fala que é aprender no local, aprendendo o local com o global, intercalando tudo que se passa aqui em Passos e os seus aspectos nacionais e mundiais, já que energia e a água vai ser uma questão séria no futuro. E a nova geração se surpreende. Não dá para imaginar que a água tem esse poder todo de gerar essa energia que vai para tantos outros lugares. Então, eu aprendi muito hoje. Mas o Mar de Minas também passa por dificuldades. O que antes era abundância, agora tem se tornado motivo de preocupação. O Lago de Furnas tem capacidade para cerca de 23 bilhões de metros cúbicos de água e hoje vive um dos piores cenários de seca. São aproximadamente 14 metros abaixo da capacidade máxima. Nós temos aí a tristeza, né, muito grande do paisagismo, mas nós temos também o prejuízo econômico, social e ambiental. Né, um prejuízo muito significativo para a região, que afeta vários segmentos econômicos da sociedade, que dependem diretamente do Lago de Furnas. Furnas, que chegou a produzir 1/3 de energia para todo o país, atualmente opera com somente 20% de sua capacidade. A expansão de mais de 20 usinas hidrelétricas fez a gigante ficar pequena, porém não esquecida. Hoje, a dona Ana entende os motivos dos danos causados. Depois de 60 anos, as lágrimas são uma mistura de saudade e agradecimento. Se não fosse a usina, o que nem você fazia, né? Muito bom agora. Todos os municípios dependem direto ou indiretamente do Lago de Furnas. Nós temos aqui vários empreendimentos, hotéis, clubes, pousadas, restaurantes, que vivem diretamente dessa preciosidade, né? É muita história envolvida, né? Principalmente de pessoas que moram em cidades ali próximos à represa, essa preciosidade, como o entrevistado disse. A exposição Furnas 60 anos fazendo o futuro acontecer vai até o dia 28 de outubro no Palácio da Cultura de Passos. O endereço do Palácio da Cultura é esse que aparece aí na sua tela. A entrada é de graça.